Lição de número 20 tem como tema: Deus promoveu a José e levou Israel ao Egito. Em nossa última lição vimos como José foi vendido a mercadores que o levaram para o Egito, onde foi vendido como escravo. Por um curto período de tempo, tudo foi bem com José na casa onde ele trabalhava, mas quando a esposa de seu senhor fez acusações falsas contra ele, José foi posto na prisão. José foi preso, Gênesis 39, 20. Mandou buscar José, lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão. José ainda confiava em Deus, apesar de ter sido odiado por seus irmãos e acusado falsamente pela esposa de seu senhor. José ainda confiava no único Deus vivo e verdadeiro. Ele sabia que era pecador e que só poderia ser perdoado pela misericórdia de Deus. E confiava nas promessas de Deus, assim como Abraão, Isaque e Jacó. Ninguém pode agradar a Deus se não crer no que ele diz. A melhor coisa que você pode fazer é aceitar a palavra de Deus como a verdade e confiar em tudo o que ele escreveu na Bíblia. Deus não falhou com José, mesmo estando na prisão. Deus cuidou dele porque tinha um plano maravilhoso para a sua vida. Agora que José estava preso na prisão, parecia impossível que um dia se tornasse o líder e o governador de sua família. Mas Deus nunca muda. Sempre cumpre tudo o que promete. Ele não é como o ser humano que muda de ideia, esquece suas promessas ou fala mentiras. C. Os sonhos de Faraó, Gênesis 41, de 1 a 8. Ao final de 2 anos, o Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o Faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas miradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o Faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Ele lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Considere. Apesar de Deus ter falado às pessoas no passado através de sonhos e ter planejado mostrar a Faraó, por meio de seu sonho, o que estava para acontecer no Egito, este não é o modo comum de Deus falar conosco hoje. E por que não? Será que ele não sabe mais o que vai acontecer? É claro que sabe. Ele não mudou. Ele ainda sabe tudo sobre o futuro. Uma vez que Deus normalmente não fala com as pessoas hoje em dia através dos sonhos, como então ele nos diz o que quer que saibamos sobre o futuro? Ele nos ensina as coisas que quer que saibamos através de sua palavra, a Bíblia. O Faraó, rei do Egito, não conhecia nem adorava o Deus vivo e verdadeiro. Os egípcios adoravam o sol, a lua, as estrelas, animais, os répteis e o rio Nilo. Apesar disto, Deus planejou usar esse rei e seu país para cumprir seus propósitos. Provérbios 21, 1. Deus governa sobre todos os povos e nações, mesmo que não o conheçam e nem o adorem. Ele pode usar qualquer um de maneira que bem entender para cumprir seus propósitos. Deus é maior e mais poderoso do que todos. Ele é o supremo governante sobre todas as coisas. Compare. Quando nós fabricamos alguma coisa, ela pertence a nós. E somos nós que decidimos como nossos bens serão usados. Se você assa uma fornada de biscoitos, decide se vai guardá-los, dar a alguém, vendê-los. Se alguém constrói um prédio de apartamentos, ele é quem decide se vai alugar, vai torná-lo um condomínio, vai vender para outra pessoa. Deus é o criador de todas as pessoas. Ele é o doador e o sustentador da vida. Ele nos fez e por direito pertencemos a ele.
Deus pode fazer conosco o que bem desejar. E porque Deus é justo, tudo o que faz com as pessoas é justo. Deus estava operando através das vidas de um faraó egípcio e de um prisioneiro israelita em prol de todo o seu povo. Nessa época, José estava na prisão. Mesmo lá na prisão, José cria que os propósitos de Deus eram certos para ele. Apesar de não saber naquela hora como Deus estava operando, confiava em Deus e vivia pela fé, crendo que Deus faria o que fosse melhor. D. José interpretou o sonho de Faraó. Gênesis 41, de 14 a 16 e de 25 a 32. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava de pé à beira do Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que eu tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7 murchas e miradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos, serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura, então, para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, depois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. José era incapaz de interpretar os sonhos do rei, mas ele confiou no Senhor para dar-lhe a interpretação dos sonhos de Faraó. Deus deu um entendimento a José para que o rei soubesse o que estava para acontecer no seu país. Deus nunca falha com aqueles que confiam nele. José recebeu a posição de primeiro homem mais importante abaixo de Faraó. Diz em Gênesis 41, 38 a 41. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Deus fez com que o faraó colocasse José na posição de um segundo governante do Egito, abaixo somente do próprio faraó. Apesar de José ter passado por duras experiências, o Senhor ainda tinha tudo no controle. O Senhor não tinha se esquecido de José. Os sonhos que o Senhor tinha feito, dado quando os jovens estavam prestes a se cumprir. Deus sempre faz o que planeja. Ninguém pode se opor a Deus. Quando chegou o tempo de fazer o que planejara, Deus tirou José da prisão, deu-lhe uma alta posição, exatamente como tinha mostrado a José através de sonhos quando ainda era garoto. Os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimentos. Gênesis 42, 1 a 3 e 6 a 8. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros?
Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. José era o governador do Egito, era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Mais uma vez, Deus estava tornando realidade o que tinha mostrado ao jovem José em sonhos. Os irmãos de José realmente se curvaram diante dele. José revelou sua verdadeira identidade em Gênesis 43, 1 e 2. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes dissera: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. José chorou quando revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos. Em vez de tratar seus irmãos como seus atos mereciam, José explicou para eles que Deus estava no controle da situação e que tinha usado as horríveis ações dos irmãos para o bem. Deus havia colocado José como governante sobre o Egito para poder providenciar comida aos israelitas na época da fome. Ele estava promovendo para os descendentes de Abrão e preservando a linhagem do libertador. Deus sabe tudo o que irá acontecer. Ele realiza tudo de acordo com a sua vontade e plano. Israel desceu para o Egito. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó na terra de Canaã. E lhe deram notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Gênesis 46, de 5 a 7. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos, suas mulheres, nas carruagens que Faraó tinha enviado. Também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Deus sabe o que está para acontecer. Ele sempre cumpre suas promessas. Muitos anos antes, Deus disse a Abraão que seus descendentes iriam para outro país. Apesar de centenas de anos terem passado, Deus cumpriu o que havia prometido. Tudo que Deus diz em sua palavra acontecerá exatamente como está escrito. As experiências difíceis na vida de José eram o desenrolar do cumprimento da promessa de Deus. José, seus irmãos, seu pai Jacó estavam agora morando no Egito, exatamente como Deus havia dito a Abraão. Os descendentes de Jacó ou Israel eram agora chamados de filhos de Israel, israelitas ou simplesmente Israel. Conclusão. Ainda hoje ouvimos falar de Israel nos noticiários. E ainda hoje Deus cumpre suas promessas. Deus ainda está executando seus planos para o bem, mesmo em meio a muitas circunstâncias difíceis. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. Eu convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto você no nosso 21º passo dessa jornada ou na nossa 21ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.